Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem agora à noite é a fé que perdoa. E a primeira lição que eu quero extrair deste texto com vocês é o fato de que Lucas registra que multidões vinham para ouvir Jesus. Ele estava ali novamente na cidade de Cafarnaum, e havia ali uma multidão para ouvi-lo. Ele estava numa casa. Alguns vão dizer que é possível que Jesus estivesse na casa de Pedro. A Bíblia também nos mostra que havia entre os ouvintes de Jesus um grupo de fariseus e de escribas, mestres da lei, vindos de todos os lugarejos ou aldeias de Israel. Então a Bíblia nos mostra que fariseus e mestres da lei vinham até ou foram até Jesus naquele dia para ouvi-lo. Parece-me que a motivação daqueles fariseus e escribas era a de ouvir a Jesus para criticá-lo, para observá-lo, para verem se encontravam em Jesus algum erro. Eles estavam atentos às palavras de Jesus. Mas a primeira verdade que este texto nos ensina é o fato de que havia uma multidão ouvindo a Jesus em Cafarnaum. Mais uma vez, a multidão está cercando Jesus para ouvir. Entre ou no meio desta multidão, nós temos ali escribas e fariseus, mestres da lei em Israel. O texto 17, o versículo 17 nos diz isso. Mas o versículo 17 também nos ensina uma outra lição e nos lembra que Jesus tem poder para curar. A Bíblia diz que o ministério de ensino de Jesus estava intimamente ligado com o ministério da cura. Jesus é o Deus que cura, Jesus é o Deus que restaura, Jesus é o Deus que transforma, Jesus é o Deus que liberta. A Bíblia deixa claro o poder de Jesus para curar, e nós cremos nesse poder. Aqui também, neste texto, a Bíblia vai destacar 5 homens, um deles um paralítico, e seus 4 companheiros, que levaram este homem até Jesus. Não sabemos se eram seus amigos, não sabemos se eram familiares, mas o fato é que a Bíblia fala de 5 homens, um paralítico e outros 4 que o ajudam a irem até Jesus. Versículo 18 diz assim: Vieram então os homens trazendo
em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E a lição que eu quero extrair aqui do versículo 18 é que a Bíblia nos ensina que os homens só conhecerão a Cristo se forem levados até Cristo. Nós só conhecemos a Jesus hoje porque um dia alguém nos levou a Ele. Alguém nos apresentou a Jesus, alguém pregou Jesus para nós, alguém falou do Evangelho de Cristo para nós. Aquele paralítico, ele estava impossibilitado de ir ele mesmo até Jesus. O pecado é um tipo de paralisia nas nossas vidas. Nós lemos aqui hoje Gênesis capítulo 3, que nos mostra que por causa de Adão, todos nós nascemos em pecado. Recebemos essa herança maldita em pecado. E por conta do nosso pecado estamos paralisados, impedidos de ir por nossa própria vontade a Jesus Cristo. De conhecer a Jesus Cristo por nós mesmos. Aprove a Deus decretar, escolher a maneira pela qual os seus eleitos seriam salvos. E a maneira pela qual Deus escolheu como os seus eleitos seriam salvos é através da pregação do Evangelho por meio de outros homens. Aqueles homens levam o paralítico até Jesus. Eles ouviram sobre a fama de Jesus. Eles ouviram sobre o poder de Jesus para curar. E agora eles levam o seu amigo até Jesus. Então, meus irmãos, a conclusão que eu quero chegar com vocês nesta noite é que nós devemos ter consciência que os homens não conhecerão Jesus se não forem levados até Cristo por nós. Que nossa missão é levar a outros a conhecerem a Cristo. Que a nossa missão é pregar o Evangelho para que outros possam a conhecer. Venham a conhecer o Senhor Jesus. E nesta missão é preciso ter perseverança. O versículo 19 diz assim: e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Levar homens a Cristo nunca foi e nunca será uma tarefa fácil de ser feita. Aqueles homens chegam com um paralítico e há uma multidão fazendo um cordão de isolamento impenetrável ou impedindo que aqueles homens chegassem até Jesus. A multidão não se compadece do paralítico. A multidão não ajuda com que a multidão não abre espaço para que aqueles homens passem com o paralítico e levem aquele homem até Jesus. A multidão não faz nenhum movimento para ajudar que o paralítico chegue até Jesus. Mas estes homens nos ensinam algumas lições. Com certeza, uma delas é a perseverança. Não desista de levar homens a Cristo, embora esta missão pareça dificílima para nós. É muito mais cômodo nós ficarmos no nosso cantinho, vivendo a nossa vida. É muito mais cômodo para nós decidirmos não levar pessoas até Cristo. Afinal de contas, se ninguém souber que somos de Cristo, discípulos de Cristo, menos problemas nós teremos. Estou certo ou estou errado? Se ninguém souber que nós defendemos o Evangelho, nós seremos populares por onde nós passarmos. Se nós pregarmos a mensagem do ecumenismo e defendermos que todos os caminhos levem a Deus, nós enfrentaremos menos ou nenhum problema nesse sentido. Levar pessoas a Cristo requer perseverança. Levar homens a Cristo requer de nós que nós mesmo conheçamos o próprio Cristo. Charles Spurgeon,
cita um pregador que disse a um jovem pregador, um velho pregador disse a um jovem pregador: nós pregadores temos o hábito de perguntar a outros, principalmente se tiver um outro pregador mais experiente, e nós temos o hábito de perguntar: e aí, meu irmão, como foi o meu sermão? Então esse jovem pregador pergunta ao velho pregador como havia sido o seu sermão, e o pregador responde: o seu sermão foi fraco, pois o seu sermão não mostrou Cristo. E ele disse: mas meu irmão, eu não vi Cristo aqui neste texto. O texto, em nenhum versículo do texto que eu preguei, foi mencionado o nome de Jesus, foi mencionado o nome de Cristo. E aquele velho pregador disse assim: meu irmão, você sabe que no Reino Unido, toda estrada de cada vila, cada cidade, existe uma estrada que leva à capital? Ele: sim, eu sei disso. E ele disse: pois é, na Bíblia, todo o texto, toda a Bíblia nos aponta para Cristo. Por isso, eu quero dizer a vocês que para nós levarmos homens a Cristo, primeiro nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, conhecer a sua palavra, pregá-la. Isso requer perseverança da nossa parte. Mas estes homens, além de perseverança, por não terem desistido, o texto nos fala também da criatividade deles. Eles foram perseverantes, eles foram criativos, eles disseram: já que nós não conseguimos penetrar por meio da multidão, já que nós não conseguimos entrar pelo caminho normal, vamos subir o leito, vamos abrir um buraco no teto e vamos descer a maca até onde Cristo está. Na nossa missão de levar homens a Cristo, nós precisamos perseverar e precisamos ser criativos. Há muitas maneiras de levar pessoas a Cristo. Existe um só evangelho, existe um só Deus, mas as estratégias de pregação e de levar pessoas a Cristo são muitas, são diversas. Nós levamos pessoas a Cristo por meio de pregações bíblicas, como eu espero estar fazendo nesta noite. Nós levamos a Deus, as pessoas, os homens a Cristo cantando, pregando às crianças, dando um folheto, distribuindo o evangelho, discipulando pessoas, enfim, no trabalho. Quantas pessoas são alcançadas, irmãos, por grupos de oração que existem nas empresas, nas escolas, nas faculdades. Se você é um desses crentes, e para um dia da sua semana, alguns minutos no almoço para orar na sua empresa, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você está inserido. Essa é uma das maneiras, sim, de pregarmos a Cristo. Sejamos criativos, não desistamos de levar o evangelho ou de levar os homens ao conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque hoje o mundo inteiro pode ouvir a pregação do evangelho através das redes sociais. Louvado seja Deus que tem nos dado diversas maneiras de levarmos pessoas a Cristo. Então estes homens, eles foram perseverantes, eles não desistiram diante daquela multidão. Eles levaram o enfermo, o paralítico, até Jesus e desceram com o paralítico até o Senhor Jesus. Agora, o que na minha opinião é a parte principal deste texto. O texto nos ensina que Jesus perdoa pecados. A pior paralisia na nossa vida é a paralisia que o pecado produz. O pecado nos torna apáticos. O pecado nos paralisa. O pecado nos impede de buscar ao Senhor. Sabe, irmãos,
eu não sei qual é a sua experiência com Deus, mas a maior parte das pessoas não procuram a Deus para resolver os seus pecados. Estou certo ou estou errado? Respondam. Alguém vem à igreja pela primeira vez dizendo assim, eu preciso ser perdoado? Eu não conheço. As pessoas procuram a Deus por conta de uma enfermidade. As pessoas procuram a Deus por conta de uma crise no casamento. As pessoas procuram a Deus porque estão com seus filhos em crise, em perigo. Nós procuramos a Deus porque queremos receber alguma bênção, uma cura, uma restauração. Procuramos a Deus porque estamos em crise existencial. Procuramos a Deus porque não achamos o que queríamos nas drogas, no dinheiro, nos prazeres, nas pessoas. Então nós vamos até Jesus. Essa turma aqui não estavam atrás de perdão. Estavam atrás do quê? De uma cura. Mas Jesus nos mostra que tão importante do que uma cura física, e eu ouso a dizer que mais importante do que uma cura física, é a cura da nossa alma, é o perdão dos nossos pecados. Jesus nos mostra que a necessidade maior daquele paralítico e de seus amigos, porque ele diz, vendo-lhes a fé, ele diz ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Agora eu pergunto a vocês, não foi assim conosco? Nós não viemos para a igreja porque estávamos em alguma crise existencial e que nós dissemos, olha, eu não consigo resolver isso, vou procurar Jesus para me curar. Mas a boa notícia foi que Jesus não resolveu só o nosso problema existencial, familiar, financeiro ou físico. Jesus disse a nós, os teus pecados estão perdoados. Pela fé. Efésios 2, versos 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus pode e é aquele que perdoa pecados. Existe uma seita religiosa muito conhecida na nossa nação que não acredita que Jesus é Deus. Com esse único texto, nós conseguimos provar que Jesus é Deus. Primeiro, Jesus é Deus porque Ele perdoa pecados. Os escribas e fariseus estavam corretos. Somente Deus pode perdoar pecados. E se Jesus não fosse Deus, Ele estaria blasfemando contra Deus. E a pena para quem blasfemasse contra Deus era a pena de morte. Jesus é Deus porque Ele diz àquele homem, os teus pecados estão perdoados. O versículo 20 diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Outra prova de que Jesus é Deus, é que Jesus conhece os pensamentos. R$10 eu dou agora, depois do culto. O que vale 10? Você está rindo que não vale nada, né? Mas é o que eu tenho. Mas eu te dou 10. Se você adivinhar o número que eu estou pensando agora. Quem consegue? Mas Jesus é Deus, porque Ele conhece os pensamentos. O verso 21 e 22 dizem assim, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, o quê? Conhecendo-lhes os pensamentos. Irmãos, Jesus não ouviu um sussurro. O pregador, muitas vezes,
Eu aqui, da posição que eu estou, eu vejo vocês assim, ó, às vezes. Às vezes eu vejo vocês aprovando o que eu estou falando. Não sei se para dar uma força ou se concordam de verdade, mas às vezes eu vejo vocês assim, ó. Às vezes eu vejo vocês discordando do que eu estou falando. Não foi o que aconteceu com Jesus. Ele não viu nenhum sussurro dos fariseus. Ele não viu nenhum aceno dos fariseus negativo. Ele sabia o que eles estavam pensando. O Salmo 139 diz que Deus sonda e conhece os nossos pensamentos. Ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já sabe o que nós vamos falar. Jesus Cristo é Deus porque Ele perdoa pecado. Jesus Cristo é Deus porque Ele conhece o pensamento dos homens. E Ele prova a sua divindade aqui neste texto. Versículo 22 diz, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que arrazoais em vosso coração. Então, Jesus é Deus porque Ele perdoa. Jesus é Deus porque Ele conhece os pensamentos. Mas Jesus é Deus porque Ele tem poder para curar. Versos 23 ao 25. A palavra de Deus diz assim: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Jesus prova a sua divindade, porque afinal de contas, dizer a um homem seus pecados estão perdoados é muito subjetivo. Mas Jesus sai da subjetividade. Achei que eu não ia dar conta de falar isso agora aqui, Cita. E vai para a objetividade. Ele cura aquele homem. E ele mostra que Ele é Deus porque Ele perdoa pecados. Que Ele é Deus porque Ele conhece os pensamentos. Que Ele é Deus porque Ele tem o poder de curar. O poder da cura não está num pastor. O poder da cura não está numa denominação. Essa semana, conversando com uma pessoa que não é da nossa denominação, ela disse, vocês não têm o Espírito Santo, né, na sua igreja. Eu disse, pera lá um pouquinho. O Espírito Santo não é exclusividade do movimento pentecostal. O movimento pentecostal talvez exista pouco mais de 100 anos. E os servos de Deus antes deste movimento que defende que ter o Espírito Santo, a evidência é através de sinais de cura, de orar em línguas. E eu disse a ela, respeito sua fé, mas eu sou um homem cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, porque eu não poderia conhecer a Cristo se o Espírito Santo não tivesse me batizado. Então eu quero lembrá-los que o poder para curar não está numa denominação, seja ela qual for. O poder para curar está em Deus. Só Jesus pode curar, só Deus pode curar. O poder para curar não está em nós, por isso nós sabemos que nós não podemos marcar hora, campanha, data para Jesus curar, campanha de cura. Jesus cura quando Ele quer e da maneira que Ele quer, pois é Ele quem cura. Jesus é Deus, porque Ele tem poder para curar. Então, com todo respeito, devemos respeitar uns aos outros, mas não ache que o poder de curar está
exclusivo a uma denominação ou a um movimento, reformado, pentecostal, arminiano, carismático. Deus é Deus e Ele cura. O monopólio da cura não está nas mãos de uma denominação, ou de um líder religioso, ou de um curandeiro. Jesus prova que é Deus, porque Ele tem poder para curar. A fé que perdoa nos mostra que Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados, é aquele que conhece o nosso coração, é aquele que nos cura. Mas qual é o objetivo para ou pelo qual Jesus perdoou os nossos pecados? Versos 25, no final, e o 26, a Bíblia diz: voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. Tem palavra mais bonita do que glória a Deus? Ou palavras, né? O presbiteriano tinha que dar glória mais do que qualquer um. Porque um dos nossos lemas é: só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Todos davam glória a Deus, possuídos de temor. Diziam: hoje vimos prodígios. A fé que perdoa pecados nos leva a viver uma vida que glorifica o nome de Deus, que teme ao Senhor. Quero lembrá-los que o propósito de Deus para as nossas vidas é: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Às vezes a Janaína me obriga a lavar a louça lá em casa. E eu começo a resmungar. E eu me lembro, tem que ser para a glória do Senhor. Nós fomos perdoados para que o nome de Deus seja glorificado. Nós fomos perdoados para que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Eu quero citar mais uma vez aquele pregador que Spurgeon citou. Todo texto da Bíblia nos leva a Cristo. Todo texto da Bíblia nos leva a conhecer, a expressar, a declarar a glória de Cristo. No dia 17 de outubro de 2001, eu entrei na Igreja Presbiteriana do Alto das Mercês, porque estava vivendo na minha adolescência, no auge da minha maturidade de adolescente, uma crise existencial. E eu saí de lá, descobri o que Deus queria fazer na minha vida, mais do que curar-me da crise existencial que eu vivia, era perdoar os meus pecados. Ali naquele lugar, eu conheci o Cristo que perdoa pecados. Desde então, pela graça de Deus, eu e vocês vivemos para a glória dele. É por meio de nós que os homens conhecerão a glória do Senhor. Nós que somos tão pequenos, nós que somos tão miseráveis, nós que somos tão fracos, nós que nada podemos fazer, mas a glória dele será manifesta através das nossas vidas. Nós que fomos tão grandemente perdoados, podemos dizer aos que se sintam culpados, há perdão de pecados em Jesus. Na nossa missão de levar homens a Cristo, não podemos esquecer jamais de dizer que a salvação é pela graça de Cristo Jesus. Cristo não perdoou aqueles homens por algo que eles fizeram. Cristo não perdoou aqueles homens por suas boas obras. Mas ele perdoou aquele paralítico, melhor dizendo. E ele perdoa a todos os homens pela sua graça.
e para a sua glória. Então, meus amigos, irmãos, queridos, vivamos para a glória de Deus. Peçamos a Deus que Deus nos dê a graça de vivermos para a sua glória. Que a nossa oração seja: Senhor, já que o Senhor me perdoou, eu quero viver para a tua glória. Eu quero que as pessoas conheçam a tua glória. Eu não quero que as pessoas conheçam a minha denominação. Eu não quero que as pessoas conheçam o meu pastor. Eu não quero que as pessoas me conheçam, mas eu quero que as pessoas conheçam a tua glória. Recebam o teu perdão, recebam a tua cura. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer a vocês hoje, acerca da fé que perdoa. A fé que perdoa nos fala de um Deus que tem poder para curar. A fé que perdoa nos fala de um Deus que é homem como eu e você, que conhece, que sabe o que é ser tentado. A fé que perdoa nos fala de um Deus que conhece os nossos pensamentos. E Jesus Cristo é aquele que tem poder para curar, para restaurar. Então, meu irmão, qualquer que seja a sua situação nesta noite, não nos esqueçamos o quão poderoso é o nosso Senhor.